Ora bem, nós estamos aqui num enquadramento engraçado para se perceberem fenómenos de dinâmica costeira. E eu gostaria de vos começar a falar um bocadinho sobre os problemas envolvidos nisto, porque de facto eu há anos que ando a trabalhar nisto e hoje são mais as dúvidas que tenho que as certezas. E as causas, hoje estamos numa circunstância climática em que a tendência regressiva ou a tendência de migração para o interior das costas é mais frequente do que a tendência acrecional ou de acreção. Portanto, são mais as praias em recuo do que as praias em crescimento. E muitas das vezes as praias que temos em crescimento são praias cujo crescimento é artificial, é induzido por obras de defesa costeira. Exatamente. Ora bem, uma coisa curiosa é que começa logo por nós percebermos exatamente o que é que está a acontecer e em que medida ou com que intensidade é que estes fenómenos se desenvolvem. Porquê? Porque o mar não ajuda nada a ser medido. O mar, apesar de nós olharmos para aqui e parecer extraordinariamente direito, é todo torto, todo inclinado. Não nos parece, mas é fortemente inclinado. E começa logo por aqui. E eu queria vos causar desconforto, precisamente para vos levar a pensar exatamente nesta questão. É que medir o nível do mar não é nada fácil. Nós hoje a melhor medição que assumimos que está como correta e que é a mais válida é a medição feita por satélite. E infelizmente ainda temos um período muito curto de dados. Começámos a fazer medições com o satélite, com a missão Topex Poseidon, no final de 91. Esse satélite teve o seu tempo de vida, foi substituído por satélite JSON 1 e depois por satélite JSON 2. E o que é que, grosso modo, estes satélites fazem? Usam um barómetro invertido e medem a pressão da coluna atmosférica ao contrário. Nós conseguimos determinar a altitude, por exemplo, medindo a pressão da coluna atmosférica no local onde estamos, desde que essa pressão esteja calibrada com as condições meteorológicas do dia. Cada vez que subimos, essa pressão atmosférica reduz-se, porque a coluna da atmosfera é cada vez menor. O que os satélites fazem é exatamente o contrário. Não é tão fácil como o que eu estou a dizer, porque há fórmulas envolvidas nisto, há fatores de perturbação atmosférica, mas, grosso modo, o que os satélites fazem é medir esta pressão ao contrário. E, em função disso, calcular a subida e a descida, a variação, digamos assim, do nível do mar. E então o nível do mar tem problemas gravíssimos, porque se a Terra fosse plana, resolvia-nos imensos problemas, não é? Nós cruzávamos a melhor reta entre o nível do mar e teríamos o nível do mar. Mas a Terra não é plana, é circular, é esférica, é oval, não é? É ovoide, é achatada nos polos. E achatada nos polos de tal forma que a distância do raio polar é cerca de 21 km inferior à distância do raio equatorial. Logo, nós podíamos calcular o raio, mas não é possível também, porque de facto há esta deformação da Terra. Depois, a Terra é toda deformada, as massas não estão igualmente distribuídas de um lado e do outro. Foi necessário criar um modelo matemático, que é um modelo matemático que é usado, por exemplo, para medir as coordenadas pelo sistema GPS, que é o melhor modelo matemático que nós temos para a Terra, que é o sistema WGS-84, World Geodetic System 1984. Já não é bem de 1984, porque ele entretanto foi atualizado, e é atualizado todos os anos com a tectónica de placas e tem em conta algo tão extraordinário como flutuações relativísticas. Questões de relatividade geral que estão incluídas também neste modelo. Porque senão, por exemplo, se nós não incluíssemos estas questões relativísticas, o erro de GPS diário induzido só por esta questão era de 11,4 km por dia. Estão a ver? Portanto, os milissegundos da deformação espaço-tempo na superfície terrestre relativamente aos satélites e do andamento dos satélites relativamente a um ponto que está parado no Sol, que somos nós com os emissores GPS, tem flutuações de nanosegundos. Ora, percebendo que nós estamos a medir coordenadas GPS à velocidade da luz, esses nanosegundos são importantes para calcular distâncias. Pronto. À parte disto, nós, sim senhora, temos um modelo geodético da Terra lindíssimo, funciona muito bem, permite-nos tirar coordenadas com muita precisão, ainda assim não nos resolve todos os problemas do nível do mar. Porquê? Há um momento tensional da torção da Terra por causa dela estar em rotação. Ela roda a 1800 km por hora, à volta disso, e isso cria deformação nos oceanos. Há um empilhamento natural da água relativamente aos continentes, só resultantes da força centrífuga dessa torção, desse movimento tensional. E depois temos outro problema ainda mais grave de resolver. É que a Terra não nos atrai em todos os pontos da mesma forma para o seu centro. A força centrípeta induzida pela gravidade não é a mesma em todos os pontos.
O que acontece? Nós temos que saber exatamente de que forma é que o oceano está a ser puxado, a água está a ser atraída para o planeta, para se perceber de que forma é que nós estamos a medir essas variações de altitude. Depois tem outro problema gravíssimo. Nós controlamos esses dados com marégrafos terrestres e medimos, sim senhor, as estruturas que flutuam consoante os níveis de maré e vão calculando uma média ao longo dos tempos e podemos perceber a partir daí qual a flutuação do nível do mar. Estes dados são usados em correlação com os do satélite para se perceber de que forma é que o nível do mar vai evoluindo. Problema gravíssimo, a crosta não está quieta, teima em não estar quieta. E não só tem movimentos laterais, como tem movimentos verticais. Isostasia. Na realidade, nós a certa altura não sabemos se o nível do mar está a subir em determinados marégrafos ou se é a crosta que se está a afundar. Portanto, não é líquido que isto seja fácil de medir. Depois temos outro problema. O mar empilha-se nas zonas onde a gravidade é maior. Sempre que há massas continentais, elas acrescem-se à gravidade e o mar tende-se a empilhar. E depois temos ainda um problema muito maior. A atmosfera. Nós estamos confinados pela nossa própria atmosfera. Ela é fundamental para nós. O nosso corpo está apertado, entre aspas, está comprimido pelo peso da nossa própria atmosfera. Parece que não, mas por cada centímetro quadrado do nosso corpo nós temos uma pressão de 1 kg, se a pressão da atmosfera for de 1000 milibares. Portanto, basta que essa pressão atmosférica, vocês já viram as pessoas com uma certa idade que têm uma lesão que se começam a queixar, vem mau tempo, vai estar mau tempo, que está-me aqui a doer a articulação e tal. Isso tem razão de ser. Porquê? Porque a pressão está a diminuir. E a pressão diminuindo expande-nos as articulações. Estão a ver? Ora, o que acontece? Esta pressão sobre o oceano faz variar o seu nível. Quando a pressão é mais elevada, o oceano é comprimido. Quando a pressão reduz, o oceano expande-se. E depois temos as questões históricas do oceano. Aquilo que chamamos eustatismo. A variação do nível do mar. Secular. E essas variações têm a ver com um conjunto de fenómenos também muito vasto. Portanto, estão a ver que não é nada fácil fazer isto e compreender estas coisas. Os geodesistas fazem um trabalho incrível para tentar-se perceber, de facto, que variância do nível do mar é que estamos a ter e de que forma podemos confiar ou não nesses dados. A longo termo, aquilo que chamamos variações seculares do nível do mar. Elas basicamente são mediadas, lá está, por questões climáticas. E essas questões climáticas têm a ver, fundamentalmente, eu não vou perder tempo com as outras questões, com duas questões fundamentais que vocês devem ter falado extensivamente ao longo deste curso. A primeira questão de todas é o glacioeustatismo. Portanto, quando nós temos um clima que está com tendência para aquecer, e eu reforço aqui a questão da tendência, porque nós não temos climas que aquecem e que arrefecem. Diz-se que essa variação que é estocástica. Vocês, alguém uma vez, eu não me consigo reconstituir quem, deu uma imagem para isto muito interessante. É como aquele bêbado, aquele indivíduo que bebe uns copos e vai todo torto do ponto A para o ponto B, mas chega ao ponto B. Estão a ver? Ele vai todo torto, sobe, desce, cai, vira-se para a esquerda, para a direita, mas chega ao ponto B. E basicamente o nível do mar tem um comportamento desse tipo. Portanto, ele tem vindo a subir com descidas, novas subidas, novas descidas, novas subidas, numa tendência geral. Estão a ver? Nós depois podemos apanhar a melhor tendência. E essa tendência tem variado ao longo dos tempos. Do ponto de vista secular, dos séculos, essa tendência é mediada por aquilo que chamamos os ciclos de Milankovitch. São parâmetros astronómicos maiores, são aspectos que mudam dramaticamente a radiação geral que chega a todos os pontos da superfície terrestre, em função de 3 parâmetros fundamentais. Primeiro, a excentricidade da órbita terrestre. Portanto, a órbita terrestre tem períodos em que é mais circular à volta do Sol, outros períodos em que tem manifesta excentricidade. Em ciclos, tem um ciclo menor de 126 mil anos e um ciclo maior de perto de 400 mil anos. Ora, o que é que acontece? Quando há uma excentricidade menor, há uma clivagem menor entre as estações. Isso favorece glaciação. Quando há um afélio e um perélio, portanto uma altura mais próxima, mais longe do Sol, bastante clivados, com bastantes variações de radiação solar que chega à superfície terrestre, isso desfavorece glaciação. Porquê? Porque a clivagem entre as estações, a neve que se acumula no inverno, que até pode ser em maior quantidade, derrete mais facilmente no verão. Depois temos um outro parâmetro, que é a inclinação do eixo terrestre. A Terra não roda no espaço sempre certinha ad eterno. Tem variado e varia de uma forma absolutamente extraordinária ao longo das eras geológicas.
há movimentos da Terra de basculação do seu eixo. E essa basculação dá-se entre os 21 graus de inclinação e os 24,5. E essa inclinação é suficiente para mudar radicalmente a quantidade de radiação que chega à superfície. De uma forma geral, quando o raio terrestre é menor, a clivagem das estações é menor, favorece glaciação. Quando a inclinação é maior, desfavorece glaciação. Portanto, há tendência para estarmos num interglacial. E atenção, 126 mil anos, 46 mil anos, um ciclo mais curto. E depois temos um movimento exótico, que é aquele movimento que se costuma comparar a uma criança que atira um peão e quando o peão está para parar, faz aquele movimento excêntrico. Chama-se isto movimento de pressão dos equinócios. E o movimento de pressão dos equinócios tem um ciclo mais ou menos de 25 mil anos. Há um relógio na Câmara Municipal de Copenhaga, que eu aconselho-vos a ir ver se forem lá, que tem um mecanismo mais lento alguma vez construído pelo homem, que é um mecanismo que mede precisamente a precessão dos equinócios terrestres. Ou seja, esse mecanismo dá uma volta completa a cada 25 mil anos. Nós, quando estamos a ver hoje a Estrela do Norte, e que foi fundamental para espanhóis e portugueses na altura dos descobrimentos, porque era a única forma que nós nos tínhamos de orientar no oceano à noite, apontávamos para a Polaris, para a Estrela Polar. Daqui a 14 mil anos, vai-se precisamente estar a apontar para Vega e não para a Estrela Polar. Porquê? Por causa desse movimento de pressão dos equinócios. O que é que isso faz? Faz uma coisa muito curiosa. Uma flutuação das estações ao longo do tempo. Porque esse movimento de pressão leva a que a face exposta, a que as estações todos os anos flutuem um bocadinho para a frente. São uns milissegundos, mas todos os anos flutuam para a frente. Daqui a 14 mil anos nós vamos ter uma circunstância curiosa. O Carnaval é aqui festejado em sol e calor, e no Brasil é festejado com frio. É uma coisa curiosa, é que de facto há esta flutuação das estações. E tem muita implicação na massa que é exposta relativamente ao hemisfério norte e hemisfério sul. Porquê? Porque o hemisfério norte é basicamente aquele que regula o clima terrestre. Porque as massas continentais são muito mais sensíveis às diferenças térmicas da atmosfera e à menor quantidade do mar. O mar é uma espécie de almofada à flutuação climática. Ora, o hemisfério sul não é tão sensível a isso. O hemisfério norte é muito mais sensível porque a massa continental é maior. Os continentes aquecem e arrefecem muito mais cedo que os oceanos. Portanto, os oceanos têm uma maior resiliência à flutuação climática. Dito isto tudo, há 144 mil anos, se nós pudéssemos vir aqui, aquela superfície aplanada por onde passamos era precisamente coberta por mar. Estão a ver? O mar estava a cobrir toda essa superfície. Aquilo é um terraço de aplanamento marítimo. Aqueles montes que ali estão, até lá abaixo, pelo menos aqui nesta zona, eram as ribas oceânicas da época. Há evidências de dunas, em Antas, por exemplo, a uma cota que hoje seria impossível nós encontrarmos dunas. Estão a ver? E, portanto, há fortes evidências, marcas de ouriços, marcas solapas de erosão marinha, que estão muito acima da cota onde se encontra o oceano atualmente. Portanto, eventualmente, o último interglacial, o último período quente, que terá ocorrido, o seu pico terá sido há cerca de 140 mil anos, marcou um período em que o mar estava um pouco mais alto do que hoje. Mas agora eu também coloco a questão, e será que a costa também não estava um pouco mais baixa? É que nós estamos em constante choque com a África. Portanto, toda a nossa instalação de granitos que temos aqui tem a ver com o choque que está a ocorrer entre a placa euroasiática e a placa africana. E toda a crusta se está a deformar. Ora, há fenómenos muito pequeninos, por 0,05 milímetros, nem sequer, porque diz-se muitas vezes que a tectónica mexe-se à velocidade com que as nossas unhas crescem. A elevação do terreno nem isso. É muito baixinho. Mas, de facto, em 144 mil anos, essa elevação é discernível. Portanto, mas ainda assim, ela não era suficiente para evitar que nós tivéssemos um oceano mais alto que o atual e tudo aquilo que vocês veem por aí abaixo são evidências desse mesmo trabalho. Passado esse período, nós entramos num declínio climático incrível. Portanto, a Terra, é mais comum isto no Holocénico do que os interglaciais em que estamos atualmente. A Terra mergulhou num período de profundo arrefecimento, lá está, com subidas e descidas, como eu disse há pouco, não é? Mas em que a tendência geral foi de arrefecimento. E teve o seu pico máximo, mais ou menos há 20 mil anos. O último máximo glacial. Se nós pudéssemos vir aqui exatamente no local onde estamos, teríamos uma coisa curiosa. Não iríamos ver o mar aqui e teríamos de nos deslocar mais de 70 km para o interior, portanto no sentido do mar hoje, para vermos mar. E seria muito fácil encontrarmos icebergs em migração nesse mar.
A Terra estava, de facto, muito mais fria que a atualidade. O nível do mar estava entre 120 metros a 140 metros mais baixo que o atual. E nós teríamos, de facto, que andar muito para ver mar. E como é que nós sabemos estas coisas? E como é que nós sabemos que há glaciação tão profunda? E como é que nós sabemos que havia icebergs aqui na nossa costa? Isto, muitas vezes, é deduzido pela própria geologia. A geologia vai escrevendo as suas páginas do livro, vai apagando outras, mas deixa-nos evidências. E, evidentemente, aqui em Espanha e em Portugal temos imensas evidências, relativamente bem datadas, de atividade glacial nos nossos pontos mais altos. E depois já há uma coisa curiosa, é que o gelo tem um tipo de erosão da paisagem muito próprio. Arranca partículazinhas das rochas, em zonas muitas vezes muito distantes aqui do nosso país, e essas partículas não são roladas, como acontece na água, quando elas são transportadas na água, ficam angulosas, e são partículas de rochas que são exóticas a este local. Portanto, elas vêm muitas vezes, são migmatitos e xistos de zonas muito distantes. E vêm incorporadas nessa massa de gelo. O que é que acontece a esses icebergs? Chama-se isto de formações tiloides. O que é que acontece a esses icebergs? Trazem essas partículas e, consoante vão derretendo, vão deixando essas partículas cair no fundo oceânico, num sedimento completamente diferente, de grão muito fininho, em que aparecem umas partículas que ninguém sabe de onde veio aquilo, como é que eu não sei de um sedimento tão fininho, aparece uma partícula grosseira que não tem nada a ver com a geologia local. É precisamente isso, é que são muitas vezes trazidas de distâncias muito longas com icebergs. E eles vão derretendo e vão espalhando esse material sobre o fundo oceânico. E são evidências muito interessantes quando nós, milhões de anos mais tarde, encontramos uma formação claramente oceânica e, de repente, com partículas grosseiras e angulosas incrustadas, incorporadas no sedimento. Estão a ver? Muito interessante isto. São as pequenas evidências que a Terra nos vai deixando. Passando estes 140 mil anos, então, o mar tem o seu pico nos últimos 20 mil anos, 120 metros abaixo do nível atual, e começa a subir até aos dias de hoje. E lá está, essa subida também se dá com ritmos diferentes. Ora, o que é que acontece? O homem aparece neste contexto. O Homo sapiens já existiam, os nossos antepassados, neandertais provavelmente já andavam por aí a tentar lutar contra o frio, já havia Homo sapiens com força, provavelmente eles misturavam-se entre si, não é? E começámos a ter que reagir a uma dinâmica nova, ao surgimento do novo interglacial em que estamos hoje. E, de facto, o mar foi subindo. Essa subida tem sido constante e estamos hoje quase no termo final desse mesmo interglacial. Só que, mesmo no século, já usando, portanto, a nossa linguagem histórica, nas últimas centenas de anos, tivemos flutuações do nível do mar. E o mais engraçado é que, por exemplo, há 6 mil anos, desde há 8 até há 6 mil anos, 5 mil anos, há um período quente da história da Terra, portanto, se vocês forem aos gráficos do IPCC, isto está lá, há um período quente da história da Terra que provoca imensas transgressões marinhas, ficaram marcadas aí por toda a nossa costa. O mar desce novamente. Ali, na altura da romanização, sobe novamente o seu nível. Desce novamente. Até ao século XII subiu. E depois inicia-se um profundo período de arrefecimento da Terra, que é designado muitas vezes por pequena idade do gelo, em que o mar desceu. Ora, aqui criou-se um problema gravíssimo. Porquê? Porque as nossas comunidades costeiras aparecem precisamente neste enquadramento. Ou seja, num período em que o mar estava muito mais baixo que o atual. E é um período em que o mar estava mais baixo que o atual, mas que ia ter uma tendência de subida. As pessoas é que não sabiam na altura. E o que acontece? Abrimos agora o parênteses da costa. Nós dizemos muitas vezes que a costa, que é um dos ambientes mais dinâmicos que se conhece em geologia. A costa naturalmente mobiliza-se, vai mudando de posição. Ora, o que acontece? Nós hoje temos a tendência de tentarmos fossilizar essa costa. Isso é impossível. Porquê? Porque ela é muito dinâmica. E, curiosamente, grande parte das dunas que vocês aqui veem, e vem aquela duna fortemente truncada como a riba de erosão, e isto é comum em quase toda a nossa costa, estas dunas têm uma gênese curiosa. A nossa costa, se vocês pudessem vir aqui no século IX, X, XI ou na altura da romanização, esta zona estava cheia de lagoas. Lagoas que eram pontos terminais de ambientes lagunares interiores que estavam a ser colmatados com o material que estava a ser trazido pela migração, pela subida dos oceanos. Nesse período da pequena idade do gelo dá-se um fenómeno curioso. O mar recua, e recua a uma quantidade razoável, portanto a expressão normalmente vertical é muito maior horizontalmente, não é? E o que acontece? Fica imenso sedimento arenoso. Vocês imaginem agora de repente o mar baixar até 80 centímetros. Isso, de acordo com uma lei antiga, que nem sempre é aplicável,
Normalmente, uma subida ou uma descida tem uma expressão de cerca de 100 vezes mais horizontalmente. Portanto, 80 centímetros, façam as contas e de facto equivalia a um recuo muito grande. O que é que isso significa? Que grande parte do sedimento que foi acumulado pelo mar ficou disponível para ser soprado para a costa, ser transportado para a costa. Estão a ver? Então o que acontece? A maioria das nossas dunas são dunas cuja gênese é precisamente medieval. Estas dunas que vocês veem hoje, algumas delas com uma dimensão significativa, foram alastradas durante este período. Ou seja, esse período criou uma falsa sensação de segurança às pessoas relativamente à subida do nível do mar. Estão a ver? Uma evidência muito curiosa, porque houve dúvidas muitas vezes, porque há a possibilidade de datar estes sedimentos com termoluminescência. E davam-nos de facto idades medievais. Uma das provas muito interessantes que surgiu aqui no norte foi uma necrópole, um sítio onde se enterram pessoas, portanto uma necrópole de Fão, que tinha cadáveres que foram datados cerca do ano 1040 e estão por baixo deste material lunar. Estão a ver? Portanto, as dunas são posteriores. E este material lunar, então, formou-se. E as nossas urbanizações costeiras, os grandes portos marinhos de Aveiro e do Porto, aqui há alguns pequenos portos pós-Ende e por aí fora, foram-se criando neste contexto. O que acontece? O mar desatou a subir. A partir do século XVIII, o mar volta a retomar o seu ritmo, que sempre retomou no interglacial, e neste momento encontra-se a subir. E cria um problema também muito complexo. É que, enquanto nós temos uma paisagem em que os rios, uma paisagem de glaciação, em que os rios estão a fazer a sua incisão no relevo, estão-se a ajustar às novas condições, transportam uma grande quantidade de sedimentos para a costa. Vocês hoje ouvem falar que as barragens são um problema relativamente aos sedimentos costeiros, porque retêm a chegada desses sedimentos. Ora, o que acontece? Não são só as barragens. Provavelmente, se nós não tivéssemos barragens, estávamos exatamente com o mesmo problema. Porquê? Porque a subida do nível do mar impede que a paisagem escave o seu próprio equilíbrio, ou seja, os rios ganham um novo equilíbrio. A paisagem deixa de ser capaz, com a subida do nível do mar, ganha um novo equilíbrio e os rios deixam de ser capazes de transportar tanto sedimento. Nós, com as barragens, intensificamos um bocadinho esse problema. Ou seja, nós estamos num período em que a própria paisagem, em função desta circunstância climática, já não nos consegue dar grande sedimento. Então o que acontece? Acontece uma coisa curiosa nas nossas costas. Eu tenho medido isto há muitos anos, já vai para 16 anos, e enquanto se mediam recuos, portanto nós temos vários indicadores que são utilizados, eu posso depois falar um bocadinho sobre eles, mas enquanto nós observamos recuos costeiros de cerca de 30 a 40 centímetros por ano, nós temos nas praias baixas e arenosas a manutenção dos sistemas morfológicos constante. Temos uma praia plana, de baixo declive, uma duna embrionária com dunas em formação, nébicas, não é? Temos dunas frontais e temos dunas interiores, o sistema está todo muito equilibrado. Quando há uma subida ligeira que leva recuos de 30 a 40 centímetros por ano, e quando há sedimento em força a chegar a esses locais, esse sistema até migra para o interior, mas o sistema morfológico mantém-se. Há uma deslocação de todo esse sistema, mas não se estragam as estruturas. E esse tipo de costas, muito aplanada, é uma costa que nós chamamos dissipativa. Dissipa a energia do mar. Estão a ver? A ondulação chega, por muito forte que chega, e normalmente tende a dissipar-se a energia da ondulação e a praia mantém a sua estrutura. Há a migração de areia no inverno para o mar, volta a retornar e todo o sistema se mantém equilibrado. A partir do momento em que observamos migrações costeiras superiores a 50 a 80 centímetros anuais, começa a haver um forte desequilíbrio dessas estruturas. Normalmente são destruídas as dunas embrionárias e são cortadas as dunas frontais. É precisamente a situação que temos aqui. Estão a ver? Nesta situação criamos uma costa que se chama uma costa reflectiva, reflete a ondulação do mar. E qual é o corolário disto? Há um afundamento da areia da costa e há um recuo quase sem parar destas estruturas, a não ser que algo se faça para recondicionar esta morfologia. Enquanto esta morfologia se mantiver, reparem que nem sequer é possível meter ali paliçadas e reconstruir isto. Estão a ver? Isto só é possível se houver de facto uma retoma ou uma recolocação deste sistema, porque ele está em manifesto desequilíbrio. Ora, o que é que acontece? Muitas das obras costeiras que foram sendo colocadas criam novos equilíbrios a montante, em relação à deriva, mas criam desequilíbrios a sul. E esse desequilíbrio vai no sentido de intensificar muitos movimentos regressivos. E esses movimentos regressivos passam o tal limiar que eu vos falei, em que as estruturas geomorfológicas se desequilibram completamente. E é este exatamente o caso que temos aqui, por várias razões. Por manifesta falta de sedimentos e, basicamente, este fenómeno podia chamar um fenómeno basicamente natural. Depois foi intensificado, obviamente, por estas obras
de colocação aqui do Porto. Porquê? Porque há uma coisa aqui curiosa. Se conhecerem aqui a zona de Vila Praia de Âncora, temos aqui um promontório rochoso e depois já há uma curva, há uma certa enseada que se faz aqui para formar esta praia. Naturalmente o mar já é refratado. E o mar já é refratado e há um ponto de maior energia precisamente nessa refração aqui nesta zona. Mas aqui com as obras do Porto intensificou-se esse fenómeno, ou seja, mais ou menos, onde estão aquelas pessoas lá ao fundo, não sei se vem uma pessoa ali a caminhar lá ao fundo mesmo. O que acontece? Quando o mar, aliás, eu não sei se vos consigo mostrar alguma coisa, mas o que acontece aqui é que há um movimento, nas costas em geral há um movimento que chamamos de deriva litoral, que há um movimento de sedimentos na zona mais próxima da costa, nos 200 metros mais próximos do mar, junto à costa, que tem a ver com o movimento de vai e vem das ondas. Quando essas ondas têm uma ligeira inclinação relativamente à costa, gera-se um movimento em zigue-zague dos sedimentos. Portanto, esses sedimentos vão migrando, neste caso de montante para jusante, em relação ao sentido dominante da ondulação, que é normalmente na maior parte do ano, a ondulação vem de nordeste e faz migrar esses sedimentos para sul. Chama-se a isso o movimento de deriva litoral. Ora, o que acontece? Neste ponto, acontece um movimento de inversão dessa deriva. Ou seja, a ondulação que é refratada, então temos Vila Praia de Âncora, e neste ponto aqui, estão a ver, neste ponto aqui, temos aqui o Forte da Gelfa, e neste ponto a deriva é invertida, de tal forma que há um ponto aqui no Portinho, que acumula sempre uma língua de areia que tem que ser removida. Essa areia tem que ser dragada, porque senão impede os barcos de saírem para o mar. Portanto, a partir daquele ponto onde estavam as pessoas, já há uma inversão da deriva para norte. Ela naturalmente devia estar para sul. E dá-se para sul a partir desse ponto para baixo. E os sedimentos são retidos ali por aquele promontório onde está aquele forte que vocês veem ali, que é o Forte da Gelfa. E de facto, aqui para norte, há uma inversão dessa deriva e naturalmente forma-se esta reentrância aqui. Significa que a duna que vamos ver e que entrou em ruptura, a chamada duna dos Caldeirões aqui pelos locais, é precisamente uma duna que está ali naquela abertura que vocês veem ali, que fica num desses pontos de maior energia, em que há maior remoção de sedimento. Portanto, naturalmente este movimento ocorre. Que noção é que vocês têm relativamente... Olhem, estão a ver esta curva representa a subida do oceano desde o último máximo glacial até hoje. E qual é a medida que vocês têm ideia, mais ou menos quanto é que o mar subiu em média global nos últimos 30 anos? Ou a que ritmo sobe por ano? Alguém ouviu no curso esse valor? Nível global de subida. Quanto é que o mar sobe todos os anos, no contexto atual? É esta a curva dos satélites. Estão a ver? Notoriamente é inegável, é uma tendência de subida. Sobe mais ou menos a 3,3 milímetros por ano. 3,2, 3,1, 3,3 por ano. Ou seja, em todo o século XX terá subido cerca de 33 centímetros. E se as circunstâncias climáticas atuais se mantiverem, é possível que suba um bocadinho mais. E há modelos para simular isto. Esses modelos, claro que não são perfeitos, e não se acrediem piamente nos modelos, porque eu quando vejo muita gente a acreditar naquilo de uma forma quase dogmática, é uma asneira grande, porque eles têm imensos parâmetros que são arbitrados, e para além disso têm uma forte deriva, têm drifting, e de facto muitas vezes têm que ser recalibrados para irem para onde a gente quer, hein? E para se correlacionar com o passado. Portanto, às vezes, quando as pessoas acreditam demasiado nesses modelos e dizem que replicam muito o passado, isso é feito à custa de alguma batota. Hein? E para além disso, os melhores modelos, porque nós temos uma manifesta falta de capacidade computacional. É preciso muito ter capacidade computacional para isto. Que são modelos de números finitos, em que temos a Terra dividida em células poligonais, em que os valores de uma célula são injetados noutra célula. E, basicamente, os modelos climáticos mais globais, que são modelos acoplados, mar, atmosfera, continentes, são modelos que têm células de cálculo 300 km de lado. Portanto, basicamente, Portugal está em 2 células de cálculo. E tem um problema ainda maior. É a questão dos movimentos caóticos verticais, que estão ainda mal compreendidos, e temos a questão das nuvens, que são o movimento mais caótico que nós conhecemos e que tem influência climática. Portanto, cuidado com aquilo que vem dos modelos. Eu, quando vejo gente a usar modelos para provar modelos e a concluir acerca de modelos, isso é preciso ter muito cuidado com isso e confrontar sempre com as observações reais. Hein? Então, o mar é curioso, que era aquilo que eu vos dizia há bocado e que vou já causar o primeiro desconforto de todos. É que o mar está a subir, sem dúvida. Mas se eu vos disser que grande parte desta subida que se observa aqui
é uma subida que tem a ver precisamente com o Pacífico e com a parte oriental do Índico. O resto do planeta nem sempre está a subir. Ou seja, isto é uma tendência global. Há sítios onde por vezes sobe, outras vezes desce, outras vezes sobe e outras vezes desce. Numa tendência global de subida. Nós este ano, em 2014, tivemos um problema terrível na nossa costa com sucessão de 4 temporais terríveis. Pelo menos que atingiram aqui a nossa costa. E fizeram asneiras como esta aqui. Se eu vos disser que isto foi feito numa circunstância climática ou numa circunstância de mar, de descida, causa um certo desconforto, não é? Olhem, estão aqui os dados, isto são medidos em células de 1 grau, desculpem, 0,1 graus, valores angulares para a Terra, portanto, se vocês dividirem os 360 graus, o nível do mar é medido em pequenas células de 0,1 graus. O globo está dividido em pequenas quadrículas de 0,1 graus de lado. E na célula, aqui que está em frente a Viana do Castelo, foi medido esse nível do mar, e eu vou-vos mostrar um gráfico muito curioso, se vocês o conseguirem ver. Isto é o nível do mar ao largo de Viana do Castelo nos últimos 30 anos. Estão a ver? Curioso, não é? Ou seja, o que é que vocês esperariam? Uma curva a subir? Não. A curva subiu até 2010, depois começou a descer. Isso não impediu que nós tivéssemos um dos anos mais terríveis temporais. E agora eu distingo aqui duas coisas. Isto é clima. O que tivemos é meteorologia. Estão a ver? Porquê? Nós estamos aqui a falar de uma subida e de uma descida cujo total de variação entre o mínimo e o máximo são cerca de 10 ou 11 centímetros. É isto. O mar nestes temporais chegou a subir quase 4 metros. Isto porquê? Por uma questão... pode ser aqui. Por uma questão meteorológica. Chama-se, é um nome curioso, vocês vão aprender estes termos, já devem ter tido, certamente, devem ter ouvido isto. É aquilo que muitos cientistas chamam um meteotsunami, ou um storm surge. O que é isto? São circunstâncias meteorológicas, desculpem, particulares, em que se conjugam uma série de fatores que eu falei anteriormente. Uma redução brutal na pressão atmosférica que chega aos 910, 930 milibares, em que a redução dessa pressão atmosférica leva a que o mar se empole, estão a ver? Conjugado com vento muito forte, que faz soprar essa parede de água para a costa, períodos de onda muito longos, porque se a onda for muito alta, ela espraia-se na costa sem grande problema, mas se a onda for muito alta e muito longa, é um problema grave, porque é uma parede de água que parece que nunca mais para quando chega à costa. Então, conjugado a pressão baixa atmosférica, o vento, a maré elevada num ciclo de maré equinocial e a questão da fragilidade da nossa costa, é um pote de pólvora perfeito para se ter problemas de recuo muito forte. E grande parte do recuo costeiro que nós observamos nos últimos anos tem a ver precisamente com o aparecimento destes fenómenos de storm surge. Estão a ver, mesmo numa circunstância em que o mar desceu nos últimos 4 anos aqui neste local, subiu noutros locais, mas aqui neste local preciso desceu, isso não impediu que ele tivesse subido exoticamente para criar problemas este inverno. Portanto, tenham sempre cuidado de filtrar estas coisas, está bem? Uma coisa é a meteorologia, são os fenómenos que causam ruído, uma grande evolução costeira de curto termo. Outra coisa é a acumulativa estatística disto tudo ao longo do tempo. E a tendência tem sido, de facto, de recuo. No fundo, o que nós vemos é um fenómeno... Eu, se vos mostrasse os gráficos, por exemplo, no meu trabalho de doutoramento, fiz muito extensivamente esse exercício de filtrar os fenómenos curtos com os fenómenos longos. A costa recua com ruído enorme em curtos períodos de 4 a 5 anos. Se nós aumentarmos o período de cálculo para 10 anos, já é uma linha plana de recuo. Ou seja, esses fenómenos pontuais de recuo, somados, dão depois um recuo muito mais moderado. Estão a ver? Muitas vezes até o mar recua exoticamente e depois volta a reconstituir e por aí fora. Que é o caso. Então vou-vos mostrar outras coisas engraçadas. Vila Praia de Âncora. Isto é um mapa de Vila Praia de Âncora em 1913. Em 1913 tínhamos um areal extraordinário e temos aqui dinâmica sedimentar que vocês estão habituadíssimos a falar aos alunos. Dinâmica medida e forte. Temos aqui o Rio Âncora, aqui. O canal vê-se muito mal. Ele passava muito mais no interior, portanto o ramal que passa ali por trás daquelas dunas passava muito mais no interior em 1913. Em 1958, desculpem, aqui cá está, uma ampliação da imagem anterior. Eu peço perdão de facto não se ver muito bem, mas... Ok.
E cá está, olha, 1958, depois 1983, e lá está já a duna muito fininha. Estão a ver? O rio estava quase em ruptura. Esta ruptura deu-se em 1990. Portanto, há um galgamento e há uma destruição da duna dos Caldeirões em 1990. Já no século anterior, inclusivamente, houve pessoas aqui da gestão local que entenderam que isto aqui era um incómodo muito grande porque trazia mosquitos e trazia um incómodo aqui para as pessoas da praia, e houve uma tentativa de fazer com que o rio saísse precisamente naquela zona, ou seja, a duna foi destruída voluntariamente pelos locais. Depois arrependeram-se, voltaram a recolocar o perfil, e hoje em dia nós temos uma circunstância que esse rio foi evoluindo. Portanto, temos aqui 83, 87, estão a ver que 83, deixa eu ver se eu consigo simular isto, 87, estão a ver? O rio tem uma ligeira deslocação no sentido do mar. Depois, 94, em que já se tinha dado uma ruptura. 94 já tinha acontecido uma ruptura em 1990. Eu tenho aqui uma fotografia depois para vos mostrar. Estão a ver? Portanto, estão a ver que isto é um fenómeno que está longe de ser inédito. Há uma questão aqui envolvida, que é também uma questão que distorce um bocadinho a percepção que as pessoas têm e que cria, às vezes, eu acho, na minha opinião, um alarmismo excessivo, que é a percepção mediática que as pessoas hoje têm deste fenómeno. Antigamente já havia furacões, tufões, ondas de calor, ondas de frio, erosão costeira. As primeiras povoações de Espinha, em 1904, já estavam a recuar vários bairros porque o mar já estava a destruir-lhes as habitações. Mas não havia televisões, não havia rádio, portanto não havia estas notícias. Em 1990, a ruptura que aqui houve não teve a projeção mediática que teve esta hoje. E isto cria, e para além disso, as implicações que isto tem em termos de seguros, quando há bens destruídos e por aí fora. Portanto, há uma percepção, por vezes, excessiva, neste caso mais no âmbito social, dos efeitos das alterações climáticas. É preciso não usar este fator para nós percebermos que estas alterações climáticas estão a intensificar, porque isso não é verdade. Às vezes é a percepção que nós temos disso, não é? Pronto. E lá está. Continuam em 95 e 2001. Reparem que em 2001 a duna é extremamente fininha. A duna está muito fina. E depois, muitas vezes, houve reposição, quando este porto foi feito, entre 2001 e 2003, os dragados que eram retirados dali eram muitas vezes, e bem, recolocados na duna, para a reforçar. Portanto, isso é uma prática de boa gestão costeira. E reparem que, portanto, continuamos até 2010 e em 2012 já tínhamos outra vez a duna relativamente reconstruída. E houve aqui intervenções muito interessantes, com paliçadas e estruturas leves, para recompor essa duna, intensificar a quantidade de areia, e isso também é uma boa prática. Não foi suficiente para evitar esta ruptura agora. Estão a ver? Portanto, há aqui duas coisas conjugadas. Há a conjugação da erosão típica de sistemas meandriformes do interior, que vocês já observam claramente aqui, a fotografia aérea não mente, o meandro migra na sua parte côncava, onde a energia é maior, depois iremos ver isso do outro lado, migra naturalmente no sentido da duna, tornando-a mais fina, e o mar ataca pelo outro lado. Estão a ver? O mar vai reduzindo a espessura da duna pelo outro lado. E, inevitavelmente, nós temos uma situação em que esta ruptura se ia dar, naturalmente. E agora, abro já aqui a primeira questão relacionada com a gestão costeira. Reparem que os políticos têm noção que a costa é dinâmica, os cientistas têm noção que a costa é dinâmica. Quando há desgraças, o que é que se faz? Quer tudo exatamente como estava. Não vos vou dar juízos de valor, mas levanto-vos a questão. Se esta prática de gestão, de tentativa de fossilização, de resiliência excessiva da costa, é uma boa prática. É claro que nós pensamos assim, se começarmos a recolocar pessoas das casas e a ter que as indemnizar, provavelmente o dinheiro que iríamos gastar eram vários milhões de euros, não chegava. Era muito dinheiro. Todo o orçamento, para terem uma ideia, todo o orçamento que o nosso ministro endereçou para a costa para resolver os problemas deste inverno não chegava para realocar cerca de 3.000 casas. Isso não é nada em termos de costa. Estão a ver? Mas também temos que deixar de viver no paradigma em que queremos tudo exatamente como estava, porque é impossível. A costa não vai ficar exatamente como estava. E eu vou-vos dar um exemplo paradigmático disto a uns quilómetros daqui. Furadouro. No Furadouro fez-se uma tentativa de defesa curiosa, em que é aquela tentativa de defesa à militar. O que é que as pessoas imaginam? Bem, o mar está-nos a investir aqui com força na costa, toca a meter aqui uma muralha. O que é que a muralha faz? A muralha tem um problema grave, é que a energia, a quebra da onda, o arrebentamento das ondas, dá-se numa determinada circunstância de profundidade. Portanto, quando a profundidade chega a um determinado nível, a onda quebra, não é? Ora, o que acontece? Quando essa profundidade é metida uma parede de rochas,
a areia, começa a haver um fenómeno de não compensação da areia que é migrada da costa para a superfície mais próxima do mar e começa a haver um afundamento da praia. Naturalmente, quando se coloca uma parede, é preciso ter cuidado porque está-se a fazer um compromisso definitivo na destruição da praia. Não, só se houver recarga artificial, e isso deve ser feito. Ora, o que acontece? Colocaram uma parede e feito, e isto foi em 2010, e em 2010 eu li o jornal assim: foi reclamada uma solução definitiva para a defesa do Forador, portanto vão ser adjudicados 7,5 milhões de obras de reforço da costa, não sei o quê, como solução definitiva. Essa notícia podia ter sido escrita em novembro deste ano. Essa notícia de 2010 podia ter sido escrita em novembro deste ano. Tal é, a reclamação é exatamente a mesma a papel químico. Ou seja, investiram-se 7,5 milhões numa parede de rocha. O que é que aquilo foi terrível para as pessoas, foi muito pior que a situação que estava. Porquê? O mar, em vez de rebentar longe e dissipar a sua energia depois pelo resto da costa que ainda resta, rebenta precisamente em cima da parede. Estão a ver? Projetou rochas para os cafés, galgou a praia, foi para o interior, para zonas nunca vistas, em decorrer, a meu ver, de um erro de gestão costeira. Estão a ver? As paredes não são solução. E criam um problema de descalçamento, e temos aqui em Viana casos desses. Portanto, há uma redução muito grande do volume de sedimentos e, em grande medida, isto aqui funciona de uma forma mais ligeira como essas paredes. Estão a ver? Quando se dá essas praias reflectivas, que refletem mais energia, há um afundamento natural da praia. Ora, o que é que acontece? Vão novamente tentar repor aquilo como estava, colocando mais parede. E, inevitavelmente, isso vai dar em desgraça. Vão perder a praia, vão perder o recurso turístico e reparem que é recurso não mobilizável. Porque nós temos calçado, roupa e tudo que é produzido em Portugal, e Espanha e por aí fora, e que pode ser deslocalizada facilmente para a Ásia. Ou para um país da América do Sul, onde é mais barato, ou para a Índia. O recurso turístico não é deslocalizável. Estão a ver? Fica cá. Só que se nós o destruirmos. Portanto, nós temos que aprender a trabalhar com a natureza no sentido de estas situações se manterem estáveis, mas sem recurso à engenharia pesada. Porque a engenharia pesada resolve alguns problemas, e em alguns casos tem que ser, mas criamos verdadeiras muralhas que desequilibram o resto. Está bem? E, portanto, tenham essa noção. Eu depois faço-vos lá uns desenhitos em baixo para vos mostrar exatamente algumas dessas situações, mas, de facto, tenham a noção que é impossível nós hoje mantermos o paradigma de defesa costeira decorrente da situação de queremos a costa exatamente como estava. O que é que vocês viram na televisão estes dias? Os políticos, precisamente, a reclamar: ai, queremos isto como estava. Estão a ver? É impossível. A costa está em perfeita migração. Nós, neste momento, temos a costa a migrar para o interior. Como é que medimos isso? Portanto, hoje em dia, por exemplo, um dos trabalhos interessantes que eu faço é andar a utilizar aviões autónomos, portanto, são pequenos drones, vocês já ouviram muito falar hoje nos drones na televisão, e eu chego aí a algures e meto um avião no ar e ele faz-me um varrimento fotográfico desta zona. Em 1 hora, mais ou menos, eu consigo fazer o varrimento desta costa toda. Ora, o que é que isso permite? Permite fazer uma coisa muito curiosa, restituir o modelo tridimensional do terreno numa resolução muito grande, com um erro inferior a 4 cm. 4 cm em termos de sedimento é muito bom. Portanto, consegue-se quantificar quanto sedimento é mobilizado. Mas os drones ainda são relativamente caros, é necessário um processamento muito intenso, porque faz-se fotogrametria, é um bocadinho aquilo que fazem os nossos olhos. Quem tem a sorte de não ser cego de um olho, consegue restituir tridimensionalmente as coisas. Nós conseguimos avaliar a distância daquele prédio lá ao fundo, a distância a que está esta nossa colega aqui e a distância deste prédio. Nós fazemos fotogrametria em tempo real. O que se faz a partir do ar é fotogrametria do terreno baseado nas fotografias. Há algoritmos que permitem, de facto, calcular essas diferenças e dar-nos o relevo. E a partir desse relevo sabemos exatamente o que é que mudou e em que sítio. Mas há maneiras mais fáceis e mais baratas de fazer isso, que é usar... Deixa eu ver se eu tenho aqui... Está a perguntar se eu quero rede, eu não quero rede agora. Portanto, olha, estão a ver, isto é a fotografia de 1990 aqui de Vila Praia de Âncora. Repetição do passado. Estão a ver? Estão a ver? Em 1990 não só viu isto nas televisões. Ainda bem que soubem estas coisas, não é? Então, tinha aqui um bocadinho dos ciclos Milankovitch, já vos falei nisto, para talhar, e lá está. O que fazemos é isto, portanto. Reparem que a costa, uma costa deste tipo, deixa determinadas evidências do terreno. Aparentemente isto parece uma fotografia aérea banal da areia, mas reparem que há aqui determinados alinhamentos. Há a linha d'água, o limite seco-molhado. Há uma pequena linha mais escura aqui que é o limite da última maré alta, o que chamamos o limite de praia-mar. E há uma última linha que é o limite entre a parte não vegetada e a vegetação.
A termo, portanto, essa obra a termo, é assim, resolve nos próximos anos. E para as pessoas religiosas vamos rezar para que não haja problemas. Mas o mar inevitavelmente não vai perdoar. Está a ver? Portanto, a tempo, naturalmente o mar vai migrar e vai voltar a isto. Repara, isto não é novidade. Isto já se passou, não é? E, portanto, o que vai acontecer é que é uma obra sempre a termo. A não ser que se faça aqui um enrocamento. Mas fazendo-se aqui um enrocamento, diz-se adeus à praia de Vila Praia de Âncora. Está a ver? É o que aconteceu. Tem o melhor exemplo em Portugal. O melhor exemplo disto, e várias vezes foi chamada a atenção, Esmoriz, em Portugal. Vão aos Esmoriz hoje em dia. Quem é que quer ir para aquela praia? Ninguém. Esta praia é uma praia muito bonita, como estão aqui a ver. E, se forem a Esmoriz, a praia é horrível. Só tem rocha, não tem um bocado de areia. Porquê? Porque foi escolhida a defesa com base na rocha. Estão a ver? E fez-se esse compromisso. Pronto, o que é feito, de facto, é medir exatamente estes alinhamentos. Estão a ver a linha de água, a linha de praia-mar e a linha de vegetação. E em função destes alinhamentos, aqui, portanto eu vou-vos mostrar um pequeno exemplo que tem sido feito. Nós fizemos no âmbito de um projeto chamado Protec Georisk, fizemos o cálculo de todas as migrações costeiras desde Caminha até Foz do Neiva, portanto para os concelhos do Alto Minho, e temos valores tabelados que agora vão ser incorporados nos novos planos de ordenamento da orla costeira, e dá figuras deste tipo, em que nós vemos estes alinhamentos e de que forma eles migram por ano, em vários perfis. E posso-vos mostrar, por exemplo, aqui um exemplo que tenho acabado, para o OFIR. Estão a ver? A posição destes indicadores da linha de vegetação ao longo dos diversos anos, de que forma ela tem recuado e como é que é contabilizada essa migração que se está a observar anualmente. Estão a ver? Claro. E também já não é de agora. Olha, uma história engraçada. Este senhor, e bem falou nas Torres de Ofir, sabe que na altura em que elas estavam a ser construídas já há fotografias do mar a invadir as fundações. Está a ver? Portanto, aquilo já era uma asneira na altura. É claro que cautelaram-se bem, aquilo está muito enraizado, não tenham ideia que aquilo vai cair assim com facilidade. Aquilo vai demorar muito tempo a cair, porque está com umas fundações muito fortes. Mas o que acontece é que já estava em risco na altura em que estava a ser construído. Como foi necessário defender as torres e o hotel, o que acontece é que a erosão é aqui, precisamente esta praia. Esta praia é a sul das Torres do Ofir. Está a ver? A erosão intensificou-se de que maneira? Passou a cerca de 3,5 metros por ano. Está muito para além daquele limiar que eu vos falei há bocado de manutenção da estabilidade dos sistemas morfológicos. Estão a ver? Pronto. Portanto, foram construídos vários instrumentos de gestão para aqui, que incorporam, portanto, as valências todas que conhecemos, a urbanização, as dunas, a quantidade de migração, e este sítio estava identificado precisamente como um sítio de risco. Como é óbvio, não é? E lá está, os tais modelos muito precisos que eu vos estava a falar, que são obtidos, isto é da Praia da Ramalha, a sul da Apulia, e estes modelos são modelos muito densos, modelos altimétricos de muita precisão, que nos permitem fazer um estudo geomorfológico com um detalhe que era impossível até agora. Com a fotografia aérea clássica que tínhamos, conseguíamos resoluções no máximo até 15 centímetros por cada pixel, por cada quadradinho da imagem, não é? Quando vocês ampliam a imagem, vê aquelas células de que ela é composta, são os pixels, e nós conseguimos hoje em dia resoluções iguais ou inferiores a 4 centímetros por pixel, o que dá modelos de uma densidade incrível, não é? E permite-nos, de facto, saber exatamente que bocadinho de areia cai e aonde. E permite-nos acompanhar isto. Portanto, estão a ver para a Praia da Aguda, uma estrutura muito parecida com esta do Porto, estão a ver? E a densidade deste modelo. Portanto, são modelos extraordinariamente densos e precisos. Até os barcos e as cordas que seguram os barcos aparecem. Pronto, para terem uma ideia de que hoje é possível em termos de... Por exemplo, a Praia da Aguda e a evolução nos últimos 4 anos, olha. Estão a ver? A altura da areia, o vermelho quer dizer que é a areia mais alta, um bocadinho. E estão a ver como a praia evolui? Parece um fluido, não é? A mexer-se. Isto permite-nos ter, de facto, uma noção da mobilidade na costa de uma forma que era impossível até agora. Está bem? Parece que estou a tocar acordeão, não é? Está engraçado isto, é uma imagem... Pronto, e é isto. Aí lá está, a conclusão que nós tiramos muitas vezes é esta. Os vermelhos, zonas onde se perdeu o sedimento, os azuis, zona onde se ganhou. E vocês dizem, é para a porreira, e ganhou o sedimento que se perdeu. Não, é por causa deste portinho. Estão a ver? À custa do ganho de sedimento aqui desta estrutura, perdeu-se a sul. As piscinas da Aguda estão com problemas terríveis de erosão. Um dos problemas parecidos mais próximos que temos aqui é o da Pedra Alta, em que temos o portinho da Pedra Alta, que resolveu o problema junto à zona da Pedra Alta e criou ali uma zona de proteção para a saída dos pescadores para o mar, mas criou problemas terríveis a jusante. E toda essa praia está em recuo
em alguns sítios esse recuo é dramático. Por exemplo, na zona de Fieiro Alto, na Foz do Neiva, a sul da Foz do Neiva, o recuo é bastante significativo. Mais tarde ou mais cedo, a localidade que lá está, o Fieiro Alto, com casas de veraneio, vai estar ameaçada, não é? Portanto, isto são problemas sempre a prazo. Isto é uma espécie de uma bomba-relógio, não é? Agora, nós podemos criar boa resiliência com medidas apropriadas de ordenamento ou não. Pronto, vamos ver exatamente o problema que se passou lá em baixo, está bem? Portanto, é uma planta que foi trazida, esta espécie salvo erro australiana, e de facto são plantas que são trazidas e que invadem a vegetação nativa e muitas vezes impedem o seu crescimento. Portanto, isto é uma espécie que devia ser erradicada. Estão a ver? Precisamente aqui, esta maior. A nativa é esta, portanto, é a Amófila arenária, que é estes tufos com esta espigazinha que está aqui, que é a vegetação que, por norma, consolida as dunas frontais. E a pressão conjugada do rio, a erosão pelo interior, não é? Porque o meandro faz aqui o canal, vai aqui por trás desta estrutura e faz outro S, outra curvatura para chegar à praia e passar por baixo daquela ponte que nós vimos ali, por onde agora. Ora, o que é que... Como está hoje? Estava a bater muito forte naquelas dunas. Eu depois tenho aqui uma fotografia, se quiserem ver, ou posso depois enviar para o curso para descarregarem. Portanto, essa ondulação chegou de uma forma muito forte às dunas. Se vocês pudessem aqui chegar, era um mar de espuma branca, como vamos ali, com as ondas a baterem muito forte na base destas dunas. E essa pressão constante com a remoção da areia, pouco a pouco, provocou esta ruptura. E o rio rapidamente invadiu o canal marinho. E falo de uma forma muito brusca, porquê? Porque a água do rio é muito menos densa que a água do mar. E então rapidamente galga a própria água do mar. Elas não são rapidamente miscíveis, portanto há uma certa immiscibilidade da água numa fase inicial, enquanto não há um equilíbrio osmótico, não é? Ou um equilíbrio de salinidade, e o rio rapidamente galgou, ajudando a que isto aqui fosse um movimento absolutamente brusco. Portanto foi um corte bastante brusco desta estrutura. E o corolário é isto que vocês veem aqui. Portanto, na visita não há muito mais a ver, o que há a ver é exatamente isto. Conclusão. Perguntavam-me há bocado, e é verdade, eu próprio não tenho uma opinião elaborada sobre isto. O que é que devemos fazer com isto? Não é? É muito complicado. É uma pergunta que eu não sei. Portanto, nós vamos, definitivamente, vamos aqui meter dinheiro. Portanto, está aqui orçamentada a obra, anda à volta, segundo ouvi ontem, antes de ontem, na comunicação social, anda à volta de 1 milhão de euros. E esse 1 milhão de euros nós sabemos que é um investimento a prazo. Portanto, o mar, mais tarde ou mais cedo, vai repetir o que já fez mais vezes no passado, que é provocar esta ruptura. Ou será que nos podemos dar ao luxo aqui de deixar que a natureza nos ensine a trabalhar? Ou seja, a natureza ganhar o seu próprio equilíbrio, até porque, se repararem, há aqui um certo buffer para fazer isso. Ou seja, não há aqui habitações. Aquele campo foi pena terem-no requalificado porque não devia estar ali. Estão a ver? Aquilo é uma das zonas que devia ser um buffer de segurança. Estão a ver? Devia ser uma almofada de segurança para evitar esse alastramento. E as casas que estavam manifestamente em risco, porque o mar de facto podia galgar e ir lá dentro, estão a mais de 490 metros daqui, que é uma distância mais do que segura. Gerível, e é perfeitamente gerível, não é? Portanto, qual é aqui, de facto, o paradigma? Porque eu também compreendo os autarcas locais e a população que habituou-se à praia da forma como ela estava, parte do recurso paisagístico que está era um recurso também com esta circunstância, e as pessoas, obviamente, têm o anseio natural de manterem essas circunstâncias geomorfológicas, não é? E o valor da praia, até em termos de postais e tudo, altera tudo. O postal fica diferente, não é? O postal de promoção da praia. Mas, até que ponto não poderia ser, isto é para vocês pensarem, eu não estou a tentar passar nenhuma opinião, até que ponto nós podíamos aqui deixar que a natureza nos ensinasse um bocadinho como trabalhar. Estão a ver? Portanto, é um caso paradigmático em que podíamos fazer isso. É claro, com o sacrifício daquele campo. Portanto, aquele campo vai, a curto prazo, estar de facto em risco. Não sabemos se são 5, se são 10 anos, depende da intensidade dos temporais que vêm nos próximos anos. Podemos ter agora 10 anos de acalmia, não é? Podemos ter uma circunstância que, por sorte, em 10 anos o mar está quietinho, deixa de subir, ou sobe muito pouco, ou até desce, e temos aqui 10 anos proibidos temporais. De repente, daqui a 10 anos, vêm mais 4 ou 5 temporais num só ano e dão cabo desta estrutura em 2 ou 3 dias. Isto, infelizmente, é a incerteza que temos que lidar em questões de ordenamento costeiro. E aqui teríamos, se calhar, na minha opinião, uma boa oportunidade para deixarmos que a natureza nos ensinasse. Porque até começou a acontecer aqui uma circunstância muito curiosa. Como eu vos disse, a deriva aqui, a partir daquele ponto ali em baixo, é invertida. A deriva faz de sul para norte. E não é que a linha d'água, naturalmente, cortava em frente, portanto a linha d'água cortou aqui precisamente em frente,
e com o tempo foi fletindo a norte. E se calhar de uma forma natural, como quase que parece que aconteceu, isto não porque já foi recarregado de areia, atenção, mas reparem que ela naturalmente ia se calhar voltar novamente ao curso natural. Portanto, a natureza, se calhar havia aqui algum espaço para nós deixarmos que a natureza trabalhasse e nos ensinasse um bocadinho. E há um novo paradigma hoje, de facto, de defesa costeira, muito baseado nos mecanismos naturais de atuação, que até se chama, tem uma frase muito engraçada, que é o Building with Nature. Aprender a construir com a natureza. Estão a ver? As paliçadas são um bocadinho isso. Aprender a construir com a natureza, criar obstáculos e deixar que a natureza recarregue. Mas para isso é necessário trazermos areia. É necessário que o homem faça também aqui um bocadinho o seu trabalho. E às vezes cargas pontuais de areia. Trabalhar um bocadinho aí o fundo do mar. Muitas vezes a areia nem deve ser depositada aqui, deve ser depositada ali. Que era para o mar, naturalmente, a acondicionar da forma que entende melhor. Portanto, este Building with Nature é um paradigma muito interessante que pode ser um exemplo para a defesa costeira. Porque as obras de engenharia já percebemos que muitas vezes resolvem problemas, outras vezes criam problemas mais terríveis que os que existiam, não é? Portanto, é uma questão que eu vos deixo. Discutam isto com os vossos alunos, pensem em tudo aquilo que eu vos disse e tenham cuidado de facto e de dados, fontes de dados. Não se deixem iludir com a comunicação social, que é extremamente alarmista, porque são coisas que nos preocupam. A dinâmica climática preocupa-nos, como é óbvio. Cria-nos situações de desconforto, não é? Nós temos que nos habituar a viver de outra forma que não vivemos de hoje. Mas também há muito alarmismo envolvido. E tenham cuidado que muitas vezes o alarmismo vem mesmo das instituições que deviam acautelar que esse alarmismo não acontecesse. E cuidado também com o alarmismo excessivo. Nem determinado conformismo, porque aqueles que dizem que também não se passa nada também estão errados. Porque passa-se alguma coisa, a gente já percebeu que se passa, não é? Mas cuidado com o alarmismo excessivo. Eu já havia valores e já havia quercos a pôr réguas de 7 metros a dizer que o nível do mar ia subir até ali, sem ter o devido enquadramento. 7 metros no Terreiro do Paço, em Lisboa, uma régua, a dizer que o mar ia subir. E as pessoas olham e ficam todas assustadas. Coitadas, nós temos todos que fugir. Pois, cuidado, que isto são coisas seculares. A longo termo é necessário que a Groenlândia descongelasse toda. Isso é difícil de acontecer. É necessário que grande parte da Antártida também descongelasse. E isso são coisas que não são para amanhã, nem daqui a 100 anos, nem daqui a 200. São coisas largamente seculares. Mas vai subir o mar. E vai subir, e essa subida tem uma expressão para o interior. Portanto, cuidado com os alarmismos excessivos. Nós temos um paradigma. A pessoa mais alarmista, e de facto eu acho que aí há algum excesso, cuidado com o que o Sr. Al Gore diz. O Sr. Al Gore é uma espécie de cantor popular das alterações climáticas. E é uma pessoa conhecida por, às vezes, dar algum alarmismo sem fundamento. Por exemplo, ele fez um filme que é muito interessante para e que provavelmente muitos de vocês já passaram nas escolas. Hein? Muitos de vocês já passaram nas escolas. Mas, se calhar, não é o melhor instrumento para chamar os alunos à atenção para a questão da dinâmica climática. Porque tem 9 erros de palmatória. E que são 9 erros que estão absolutamente errados. Por exemplo, a questão do Katrina ligada às alterações climáticas. As neves do Kilimanjaro têm a ver mais com a desidratação por desflorestação no Quênia do que propriamente com falta de água de chegada ao Monte Kilimanjaro. Portanto, há uma série de erros. O Sr. Al Gore, por exemplo, tem uma frase curiosa que eu por acaso vi isso na altura, num programa daquele cómico americano Conan O'Brien. O Sr. Al Gore foi lá discutir, e muito bem, a questão das energias alternativas, que é uma forma interessante de nós resolvermos parcialmente os nossos problemas, porque é inevitável, porque o petróleo e os combustíveis fósseis inevitavelmente vão se esgotar. Se bem que, atenção, eu era pequenino e ouvia, há combustíveis fósseis para 30 anos. Agora há dias já ouvi alguém dizer, há combustíveis fósseis para 30 anos. E provavelmente daqui a 30 anos vamos ouvir que há combustíveis fósseis para mais 30. Portanto, estão a ver, nós gastamos cada vez mais, mas os veículos também se vão tornando mais eficientes. Não é? E vão sendo descobertas novas jazidas. Mas o petróleo inevitavelmente vai assustar, é uma fonte suja de energia. Não é? E as energias alternativas podem resolver parcialmente, são caras para já, mas podem resolver parcialmente o problema. Mas vejam o que o Sr. Al Gore diz. Estava a falar num programa do Conan O'Brien e diz, porque nós podemos resolver grande parte dos nossos problemas com energia geotérmica. Porque a 2 km de profundidade, a temperatura da Terra é mais alta que alguns milhões de graus. Talvez está uma calinada de todo tamanho. Estão a ver? Nem é a 2 km que nós temos essa temperatura. Se vocês dão aos vossos alunos o conceito de grau e gradiente geotérmico, evidentemente isto não existe, como o Sr. Al Gore disse, nem nas zonas mais quentes. E nem sequer a temperatura interna terrestre. A temperatura interna terrestre do núcleo está estimada em 7.600 graus Kelvin. 7.600 graus Kelvin. Está muito longe dos milhões que ele fala. Portanto, cuidado às vezes com estes populistas. Como eu falo, o Sr. Al Gore é um economista. Provavelmente devia ter sido presidente dos Estados Unidos em vez do Sr. George Bush. Mas cuidado
cuidado, teve mais votos, não é? Mas perdeu na Flórida. Mas cuidado com algum alarmismo que este tipo de pessoas fazem passar. Há muito bons cientistas climáticos, há muito maus cientistas climáticos, há muita ciência muito boa e há muita ciência mais cinzenta. Portanto, tenham cuidado e filtrem, porque eu estou farto de ver manuais das escolas cheios de erros de palmatório e de dogmas de fé. E cuidado com estes dogmas de fé. A ciência não se passa para os alunos como se fosse um dogma. Não é? Passa-se com dados, passa-se com discussão. E muitas vezes é de uma boa discussão que nasce a boa ciência. A ciência não é aquela que se impõe por consenso. É aquela que se impõe por resistência à falseabilidade. Se uma ciência for exposta à falseabilidade, com um bom exercício de ceticismo e resistir, é boa ciência. Está bem? Fiquem com esta lição no final e façam passar essa mensagem aos vossos alunos, está bem? Que é assim que eles devem pensar. Muito bem. Foi um prazer ter-vos convosco. Espero encontrar-vos em futuras ocasiões. E estejam à vontade para me enviar um mail com dúvidas, pedir materiais, tudo bem. Estejam à vontade. Francisco assegura isso, não é? Muito bem. Não nada.